Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler a uma só voz a chamada da oração, que está no Salmo 16. Nós vamos ler o verso 1, o verso 2 e o verso 11. Salmo 16, verso 1, verso 2, e depois nós vamos pular e ler o verso 11, o último verso. Salmo 16, versículo 1, 2 e o 11. Vamos ler. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos orar invocando o Senhor. Senhor nosso, Pai maravilhoso, bendito, nós te somos gratos por esse dia que é o dia do Senhor, dia reservado para o culto ao teu santo nome, reservado a Deus para a Assembleia Solene, e um dia que aponta para o nosso descanso hoje em Cristo e o descanso eterno que teremos com o Senhor e Salvador das nossas vidas, quando não somente o tivermos habitando em nós pelo Espírito, mas tivermos a oportunidade de vê-lo face a face, e isso junto com os nossos irmãos, obtendo nele delícias perpetuamente. Ó Deus, que esta seja a nossa confissão, e assim possamos nos refugiar em Ti, ó Deus, não somente nesse dia, mas em todos os dias da nossa vida, para que a nossa salvação seja consumada no poder salvador do Senhor. Ó Deus, receba o culto que vamos prestar a Ti nesse momento, que ele seja agradável, pois o faremos com ordem, com decência, segundo as Escrituras, mas nós sabemos que, porque somos pecadores, o nosso culto não lhe é agradável se não for por Jesus Cristo, e assim clamamos a Ti que aceite, e nós sabemos que Tu sempre o ouve, a mediação perfeita do Teu Filho, para que este culto o agrade e também sirva, Senhor Deus, na Tua infinda graça, bondade e misericórdia para com Teu povo, para a nossa edificação. É isso que imploramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos adorar a Deus, abrindo as Escrituras em Apocalipse 7, nós vamos ler do 9 a 17, esse trecho das Escrituras que nos mostra a Assembleia Solene do céu, adorando ao Senhor e Salvador. Apocalipse 7, 9 a 17, leitura alternada desse trecho, que nos mostra a igreja já adornada para adorar a Cristo pela eternidade. Apocalipse 7, 9 a 17, nós vamos ler de maneira alternada esse trecho. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus
e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja Deus por essa descrição da igreja glorificada e agora pronta para adorar a Cristo em perfeição por toda a eternidade. Vamos, no tempo presente, adorar ao Senhor com o hino 26, ainda de pé, vamos cantar esse hino. Assentar, queridos irmãos, nós vamos confessar os nossos pecados agora, e eu os convido a abrir a palavra no Evangelho do Senhor segundo Mateus,
capítulo 13. Eu lerei dos versos 24 ao 43 e peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção nesse momento de contrição, confissão de pecados. Mateus 13, 24 a 43, eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção esse trecho das Escrituras. Mateus 13, 24 a 43 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que Jesus despede as multidões e explica aos discípulos qual era o significado dessa parábola. E ele mostra que o diabo semeia no mundo, junto com Cristo, o joio no meio do trigo. E essa limpeza só será feita de maneira definitiva na volta de Cristo, porque o joio cresce muito parecido com o trigo. Isso nos leva então a ter um momento de reflexão: será que temos sido joio ou temos sido verdadeiramente o trigo do Senhor? Veja que a diferença entre eles é o fato do trigo serem os discípulos de Cristo, serem aqueles que seguem a Jesus, serem aqueles que pratiquem a palavra do Senhor. Então devemos nesse momento orar silenciosamente, confessando a Deus nossos pecados e trazendo à mente o que temos feito, que tipo de vida nós temos levado, de joio ou de trigo. Vamos confessar os nossos pecados silenciosamente, e depois eu peço ao nosso irmão Bruno, que está lá no fundo, que nos eleve a Deus em oração de confissão por todos nós. Oremos silenciosamente.
Amém. Vamos louvar a Deus pela volta de Cristo e porque vamos habitar com Ele. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse 21, verso 1 a 8. Nós vamos ler alternadamente esses versos que nos falam do novo céu e nova terra, nossa habitação eterna com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 21, verso 1 ao verso 8, leitura alternada desse trecho. Apocalipse 21, 1 a 8. Assim diz a palavra inspirada do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tu és a feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Louvado seja Deus, porque a igreja vai descer gloriosa para o novo céu e nova terra, para estar para sempre com Cristo. Essa é a nossa esperança. Naquele dia nós confessaremos, como dissemos aqui no Salmo 16, o Senhor será a nossa delícia perpétua. Graças a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé, e hoje, meus irmãos, nós vamos cantar o Salmo 16 com a melodia do hino 32, ou seja, Tu és fiel. Graças a Deus, é a primeira vez que nós vamos cantar um salmo musicado do saltério reformado. Isso não é uma tradição, isso é uma ordenança bíblica. Paulo nos ensinou que devemos cantar os salmos da igreja, e a partir desse domingo nós vamos começar a cantar os salmos. Sei que vamos ratear um pouco no começo, mas isso é uma prática bíblica que devemos aderir ao culto para que ele seja mais bíblico. Então nós vamos cantar esse Salmo 16, e a melodia é muito conhecida, do Tu és fiel. Vamos cantar, e enquanto isso podemos trazer dízimos e ofertas ao gasofilácio.
Seu José Clarison, por favor, nos eleve a Deus numa oração de gratidão. Deus amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças, Senhor, porque somente és digno da graça. Amém, Senhor. Louvado seja. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, principalmente por ter nos perdoado, Senhor. Nós te damos graças por isso, te damos glória, Senhor. Que o Senhor possa receber as ofertas, os dízimos em tuas mãos. Tão pouco que devemos te dar, Senhor Deus, é nosso dever. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nos dê ouvido, dê o coração ao ouvir a tua palavra nesse momento ministrado pelo pastor. Que ele também, Senhor Deus, possa ser um servo fiel a cada instante. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos momentos que estamos aqui na tua presença. E nós te pedimos, Senhor, que nos perdoe mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Desde assentar, vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu os convido a abrir em Zacarias, capítulo 14. Hoje nós vamos fechar o livro, versos 20 a 21. Zacarias 14, 20 e 21, encerrando hoje o livro de Zacarias. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção esse trecho das Escrituras. Zacarias 14, 20 e 21. Diz assim a palavra: naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Vamos orar. Ó Deus Santo, nós estamos ante a presença do Senhor, entrando nela, ou seja, diante do trono da Tua glória, por meio de Cristo, o único e vivo caminho, e pelo sacrifício da Sua carne. Este caminho Ele consagrou pelo véu da carne dele. E é somente por isso, Senhor, que temos acesso ao trono do Senhor como um trono de graça e misericórdia. E é essa graça e misericórdia que nós tanto precisamos para a nossa salvação e para que os meios de graça e por excelência as Escrituras se tornem eficazes para a nossa salvação. Ó Deus, há muitos na igreja do Senhor dos nossos dias que estão ouvindo a palavra, sendo batizados, tomando a Santa Ceia e participando, ó Deus, da oração comum e da oração privada, e mesmo assim sendo julgados e condenados pelo Senhor. Ó Senhor, não permita que isso aconteça conosco, porque somos pecadores. Portanto, livra-nos do orgulho, e Tu nos livrará, como diz o salmista, de um grande pecado. Livra-nos da hipocrisia, para que não sejamos como os israelitas de todas as épocas e do tempo de Jesus. Nossa tendência é essa, porque somos pecadores. Eles ouviram Jesus falando, ó Deus, em viva voz. Hoje nós ouviremos por meio de um pregador fraco, incapaz, mas vamos ouvir Jesus da mesma forma. Como eles rejeitaram, não permita que rejeitemos ao Senhor, porque a tendência é essa. Portanto, que o Senhor venha falar aos nossos corações, abri-los, ó Deus, de tal maneira que a palavra venha cair como chuva de justiça nas nossas almas, produzindo, ó Deus, frutos espirituais, produzindo, ó Deus, reforma e avivamento na nossa igreja, e não só na nossa igreja, mas na igreja do Senhor espalhada na face da terra. Abençoe cada um do Teu povo que vai ouvir a palavra também nesse momento, para que a igreja do Senhor seja edificada, Senhor. E mais do que isso,
o teu nome seja glorificado, ainda que no tempo presente ele tenha sido blasfemado no meio dos gentios por nossa causa. Tende misericórdia. E por fim eu te imploro perdão. Pecado, ó Deus, nos separa de ti. Pecado é como uma nuvem que não permite que vejamos a tua palavra e os nossos próprios pecados. Por isso, nos ilumina, que o teu Espírito Santo, no qual cremos, o preceptor eterno, divino e interior, venha mover os nossos corações em arrependimento e mover os nossos corações para a recepção da tua palavra, e que assim guardemos para não pecar contra ti. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, estamos hoje, com a graça do Senhor, encerrando o livro de Zacarias, livro que nós muito bem sabemos se passa 520 anos antes do nascimento do Senhor e Salvador, depois de 70 anos de cativeiro da Babilônia, em que o povo volta para reconstruir o templo, volta para reconstruir suas casas, suas vidas, mas mais do que isso, volta com uma missão difícil de reconstruir a vida espiritual, uma vida que gira em torno do reino de Deus e que se dispõe em primeiro lugar a servir o Senhor e Salvador. Nós vimos durante todas essas exposições que este livro é um livro apocalíptico e um livro que apontava para o futuro, em que as promessas evangélicas viriam por meio de Jesus Cristo e depois viriam na volta gloriosa do Senhor. Temos visto já há algumas semanas que desde o capítulo 12 até agora, o finalzinho do livro, capítulo 14, a linguagem ainda é mais simbólica e apocalíptica, focando sobretudo numa expressão que o profeta repete mais de 16 vezes, que é o dia do Senhor, que nós já aprendemos que tem cumprimento parcial na morte e ressurreição de Jesus, mas aqui no fim do livro, sobretudo o santo profeta está apontando para a volta gloriosa de Jesus. Nós vimos no capítulo 14 que esta volta se dará em um momento de grande perturbação para a igreja estará cercada por todos os lados, sendo perseguida pelo mundo, uma perseguição que vem do próprio Deus, como nós vimos nos 3 primeiros versos desse capítulo. Depois nós vimos do verso 4 até o verso 7, que o Senhor Deus iria dar escape ao seu povo, como se fendesse montes, fazendo que houvesse um caminho seguro para o povo ser salvo e estar refugiado nele. Depois nós vimos do verso 8 até o verso 11, que haveria uma profusão do Espírito Santo até a vinda de Jesus. No seio da igreja haveria um derramamento do Espírito, mas sobretudo que quando o Senhor voltasse, o Espírito Santo nos limparia de uma vez por todas. Vimos do verso 12 ao verso 15 o destino dos ímpios, ou seja, aqueles que não adorassem a Cristo seriam condenados ao inferno com justiça e receberiam a maldição eterna da aliança, ou seja, a morte, a segunda morte, como diz João, e estariam afastados de Cristo para todo sempre. Na semana passada nós vimos que a partir da salvação feita por Deus, o culto ao Senhor seria como no dia da festa dos tabernáculos, ou seja, cultuaríamos a Cristo pela sua provisão salvadora, e não só pela sua provisão salvadora, mas pelo fato de Deus estar conosco, e esta é a maior das promessas. E no meio desses versos nós vimos ali uma punição para os egípcios, que, como nós vimos, representavam os inimigos do povo de Deus, ou seja, aquele povo malvado que perseguiu o Senhor, mas aqui simbolicamente apontando para todos os ímpios que não adoram a Deus no tempo presente e nem adorarão no dia eterno. E agora o profeta serve-se de finalizar o livro mostrando a realidade última e final que se cumpre nos crentes, ou seja, o que acontece com os crentes nesse dia eterno, o que eles serão. Por isso, a grande ideia, digamos assim, destes 2 versículos é: na volta de Cristo, tudo que somos, toda a nossa vida será santo ao Senhor, ou seja, uma dedicação como do Antigo Testamento, santo ao Senhor. Na volta de Cristo, tudo que nós somos, toda a nossa vida será santo ao Senhor. Vejamos essa ideia nesses 2 versículos. No verso 20 diz: naquele dia
Como eu disse, irmãos, naquele dia, essa é uma expressão que aponta para a volta de Jesus, o que no Antigo e no Novo Testamento costumeiramente se chama-se o dia do Senhor, o dia em que Cristo voltará de forma gloriosa. Esse dia nas Sagradas Letras é o dia em que a história vai chegar ao fim, ou seja, Deus vai consumar a sua obra nesse dia. A obra de Deus ainda não está consumada, a obra de Deus ainda não está pronta. A igreja ainda é um edifício em construção, como nós vimos lá no capítulo 4 desse livro, e portanto a história está caminhando para o fim que se dará nesse dia. A história que conhecemos, o mundo que conhecemos, vai acabar nesse dia. E é interessante nós notarmos que esse dia está caminhando para se chegar, porque Deus governa o mundo de maneira soberana. Por isso Deus está levando a história a seu desfecho. É curioso o fato de que quando nós observamos a história pelo prisma bíblico, nós vamos ver que a observação da história segundo as Escrituras, ela é diferente da observação da história segundo os ímpios. A história segundo os ímpios é um andar em círculos, como se ela não acabasse, como se ela fosse algo de um ciclo sem fim. Afinal, não é isso que diz lá o famoso filme do Rei Leão, um ciclo sem fim? Não, meus irmãos, a vida não é um ciclo sem fim. Ainda que nós olhemos para o mundo e aparentemente em relação ao comportamento humano haja poucas novidades, e de fato há, porque o pecado desde que Adão caiu até o último dia sempre ocorrerá, e suas misérias também, a história não é cíclica. A história está caminhando numa linha reta até o dia que Cristo vai voltar e trazer o seu desfecho planejado por Deus. Esse desfecho, queridos irmãos, não é algo de surpresa para Deus. Ainda que vá pegar os ímpios de surpresa, Ele não vai pegar nem os crentes de surpresa, como disse Paulo aos irmãos em Tessalônica, que nós somos do dia e não da noite, e portanto não seremos surpreendidos, porque saberemos ver os sinais do tempo, mas muito menos para Deus, porque Deus, Ele de certa maneira escreveu, irmãos, decretou a história como a conhecemos, antes mesmo que ela existisse, antes que houvesse tempo e espaço, antes que houvesse mundo, Deus já havia escrito todas as coisas. E esta é uma verdade essencial para a fé, que muitas pessoas têm dificuldade de entender. De fato é uma doutrina difícil, mas é uma doutrina consoladora e confortadora. Por exemplo, no Salmo 139, o salmista disse no verso 16 que Deus havia escrito e determinado todos os seus dias, sem que nenhum deles houvesse ainda. Ou seja, o salmista se estribava e, de certa maneira, colocava sua confiança em Deus, porque nada pode sair do controle de Deus, uma vez que Deus é o decretador de todas as coisas. Ele é a causa primária de todas as coisas, elas só acontecem pela vontade de Deus, e o dia do Senhor é a prova cabal, máxima, desse evento maravilhoso que é Deus decretando a história do mundo, porque a história vai acabar do jeito de Deus. Deus já escreveu o seu final da maneira como Ele desejou, e tudo isso, meus irmãos, para a glória dEle. Às vezes pensamos, como que o mundo, trazendo salvação para os crentes e juízo para os ímpios, pode glorificar a Deus? Ainda que seja um tanto difícil de entendermos essa verdade, e talvez não a perscrutemos de maneira muito profunda, porque isso está nos recessos lá dos arcanos de Deus, nós sabemos que de fato a salvação dos crentes nesse dia e também a condenação dos ímpios, isso glorificará a Deus. Deus preparou, como Paulo ensinou aos Romanos no capítulo 9, tanto vasos de misericórdia, que somos nós os que cremos, como vasos de ira, preparados para esse dia, para a perdição, para o dia do Senhor, para a destruição dos ímpios e salvação dos crentes. E o que acontecerá com os crentes nesse dia? Diz aí o verso que na campainha dos cavalos estará escrito: Santo ao Senhor. No Antigo Testamento, queridos irmãos, o profeta está citando o Antigo Testamento. Essa inscrição ela só aparecia em um único lugar. Em Êxodo 28:36,
diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravará à maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Esta mitra ou essa tiara era uma tiara de ouro para a consagração do sumo sacerdote. E aquela tiara, ela era colocada no sumo sacerdote somente no momento que ele entrava no culto para oficiar. E ela apontava a consagração do sumo sacerdote para o serviço a Deus, de maneira que, como uma metonímia, todo o povo e todo o culto a Deus estavam consagrados ao Senhor. É interessante que o sumo sacerdote, ele apontava para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Santo de Israel, o verdadeiro Deus que viria e oficiaria o culto verdadeiro a Deus. Então, aquela peça da indumentária apontava em primeiro lugar para o nosso Senhor, que é aquele que prestou o culto verdadeiro a Deus. Ele como sumo sacerdote que nos salvaria, e ele como o santo verdadeiro, aquele que jamais teve pecado e que portanto consagraria os seus servos, e não só os seus servos, mas tudo que eles são, tudo que eles têm, num culto santo a Deus. Deus estava mostrando ao seu povo lá no Antigo Testamento, e nós aprendendo por meio de Cristo no Novo Testamento como sumo sacerdote, que tudo que somos deve ser separado para Deus, para o santo culto. Afinal, nós seres humanos fomos criados com um propósito santo de cultuar a Deus, de adorá-lo na beleza da sua santidade. O ser humano, irmãos, que não adora a Deus, diz Paulo em Romanos 3, ele é de fato um inútil. Ele é como uma cadeira que não serve para sentar nela. É como uma água que não dá para a gente beber e não fazer mais nada. Ou seja, ele é um inútil. Por quê? Deus nos criou para o santo culto. Mas esse santo culto, ele só pode vir nas nossas vidas através do sumo sacerdote, que agora grava em nós santidade ao Senhor. E veja que esta gravação, santidade ao Senhor, que antes era colocada somente no sumo sacerdote, no seu turbante, é agora colocado na campainha dos cavalos. E o profeta aqui, meus irmãos, você como não é judeu, ele estava chocando os judeus, porque os judeus de fato eles tinham um grande zelo por esses objetos de culto, objetos santos, ao ponto até de chegar à idolatria. Você deve se lembrar que quando o povo peregrinava no deserto, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, no qual o povo, ao olhar, eles seriam salvos, e aquela serpente, claro, apontava para Cristo, por isso ele disse que ele seria levantado como aquela serpente. Mas o povo teve tanto zelo por aquela serpente, que ele começou a adorar aquela serpente e lhe chamar Neustã. Ou seja, o judeu, ele tinha um certo, digamos assim, zelo extremado pelas essas coisas sagradas do culto, ainda que o coração deles estivesse longe do verdadeiro culto. E aqui agora então o profeta está chocando aquele povo, eles ouvirem que a mitra sacerdotal estaria gravada nas campainhas dos cavalos. Isso chocaria aquelas pessoas. Mas a ideia aqui do profeta ao chocar é que a santidade ao Senhor estaria onde eles menos esperavam que estivesse. O que significa que o governo de Deus na sua justiça, o seu reino de graça, como nós já vimos, ele seria tão abrangente na nova criação, no novo céus e na nova terra, na volta de Jesus, que os objetos mais comuns, eles vão ser santos a Deus. Ou seja, o profeta está mostrando que nada vai descer da esfera do comum ou do sagrado. Não haverá divisão entre comum e sagrado. Até o arreio dos cavalos vai ser santo para Deus. Agora, aqui, quando ele faz isso, ele nos ensina a verdade também, que todo pecado nos será removido. Porque o que nos impede de fazer com que tudo na nossa vida seja dedicado ao Senhor é o nosso pecado. Nós não consagramos todas as nossas coisas a Deus porque somos pecadores. Na verdade, todo o nosso ser deveria ser dedicado ao Senhor como sumo sacerdote. O sumo sacerdote, irmãos, havia na sua cabeça o turbante ao Senhor, mas não só isso, ele era ungido nas orelhas
ungido nas mãos e nos pés, mostrando que tudo o que ele faria deveria ser santo e dedicado ao Senhor. Por isso, João descreve os ímpios em Apocalipse como aqueles que têm a marca da besta na fronte e nas mãos, que hoje alguns ignorantes dizem que é chip, que é tatuagem, que é um monte de coisa. Não, o que João estava dizendo é: os crentes, eles são como os sumos sacerdotes, ele tem a marca de Deus na testa e na mão, tudo que eles fazem é santo. Os ímpios têm a marca de Satanás na sua testa e na sua mão, ou seja, eles pensam e agem como ímpios. Nesse dia, queridos irmãos, isso que deveríamos ser como sumo sacerdote será plenamente vivido nas nossas vidas. Nós seremos santos de uma maneira que nós não experimentamos ainda, serviremos a Deus de uma maneira que ainda não vivemos no dia presente, no dia que se chama hoje. O culto nos será plenamente agradável, nós seremos adoradores em espírito e em verdade, de maneira plena nesse dia. E é interessante que aqui ao profeta, ao citar cavalos, ele está aqui, meus irmãos, dando alfinetadas tanto nos judeus quanto nos ímpios, porque nós devemos lembrar que na cultura judaica os cavalos eram um sinal de orgulho e de pompa dos reis, tanto que Deus proibiu os reis de ajuntar para si cavalos, e foi a primeira coisa que Salomão fez quando ele se tornou multimilionário naquela época: ajuntar para si cavalos, contrariando a lei de Deus, não só contrariando a lei de Deus, mas mostrando o seu orgulho, sua pompa. E aqui, quando o profeta cita que o arreio dos cavalos, que não era, digamos assim, a forma correta dos reis andarem, que eram os jumentinhos, ele aponta para o orgulho do povo de Deus. Ou seja, nesse dia, o nosso orgulho, ele vai ser tirado de fato, como deve ser tirado nos dias de hoje. Além disso, o profeta também está apontando aqui para algo em relação aos gentios. Afinal, nós já vimos aqui no capítulo 14 que Deus vai salvar tanto judeus como gentios. E os gentios tinham uma relação tanto doentia com esse arreio dos cavalos. Os gentios, meus irmãos, eles possuíam sinos nos arreios dos cavalos como superstição. Sabe esses sininhos que muitas vezes essas religiões malucas colocam para afastar maus espíritos? Os gentios naquela época faziam a mesma coisa, ou seja, utilitar daqueles sininhos dos cavalos afastava, segundo eles, maus espíritos. Então nós temos uma figura de complemento duplo, ou seja, tanto Deus vai eliminar o orgulho dos judeus, ou o orgulho do seu povo, quanto ele vai eliminar dos gentios a superstição. Deus vai nos santificar de maneira que o orgulho remanescente será tirado. E meus irmãos, não se engane, ainda que nós não sejamos orgulhosos ao passo que não recebemos a graça de Deus e nos humilhemos em confissão de pecados, nós ainda nutrimos orgulho no nosso coração. Nós orgulhamos de posses, nós orgulhamos de feitos. Afinal, quando você faz algo no seu trabalho e você faz algo e lá é aplaudido, você diz o quê? É para a glória de Deus? No seu coração passa lá aquela frase, né? Eu sou o cara, eu sou bom, olha como eu tenho habilidades. Quando você tira uma nota boa na escola, não é assim? É claro que é mais fácil você admitir e confessar o seu pecado, mostrando que hoje nós não gloriamos somente em Deus. De fato, nós somos chamados a gloriar somente no Senhor, mas nós não estamos totalmente libertos do nosso orgulho. O nosso orgulho ainda macula as nossas melhores obras. Ele não nos domina mais, ele não nos impede de amar a Deus, ele não nos impede de humilhar por perdão, ele não nos impede, meus queridos, de servir a Cristo, mas ele nos impede de confiar plenamente em Deus, ele nos impede de sermos perfeitos. Por isso nós confiamos no que somos, no que fazemos, nos nossos bens, no nosso estudo, na nossa capacidade. Mas nesse dia, todo o orgulho que está no nosso coraçãozinho hoje vai ser tirado de uma vez por todas, e nós vamos ter graça superabundante do Senhor. Mas Deus também fará com que as superstições da nossa vida sejam tiradas. Essas superstições aqui dos sininhos lá dos cavalos dos ímpios
se referem ao falso culto, a uma falsa segurança em coisas carnais. É interessante, meus irmãos, que o culto muitas vezes é maculado por práticas supersticiosas, coisas que Deus não ordenou na sua palavra, mas que queremos praticar como se por isso agradássemos a Deus e servíssemos a Deus melhor. Por exemplo, quantas igrejas as pessoas não podem entrar na igreja, as mulheres, se não tiverem de saia? Quantas igrejas a mulher não pode entrar na igreja se ela não tiver de uma burca ou de um véu? Quantas igrejas o homem não pode assentar do lado da mulher? Veja, tudo isso são superstições que nós acreditamos que por causa delas Deus aceitará o culto. Só que o problema do culto, queridos irmãos, está no coração. O problema do culto está na falta de santidade positiva que começa dentro do nosso coração. E tudo isso é confiança carnal, é falta de fé, é uma falta de confiança em Deus. Nesse dia Ele tirará. Ou seja, nesse dia, aqueles que guardam lá a sua Bíblia aberta no Salmo 91 não farão mais, não precisarão dessa superstição. Eles saberão de fato que Deus é o seu protetor, é o seu baluarte, é o seu castelo forte. E assim poderíamos citar aqui inúmeras superstições que temos no nosso dia a dia, que se referem sobre a fé, sobre o fato de agradarmos a Deus, que nos serão tiradas. Graças a Deus por isso, porque nossa vida será transformada por completo, de maneira que o orgulho e a confiança em nós mesmos e nas coisas será de todo extirpado, e sim, nós confiaremos e gozaremos plenamente em Deus. O que o profeta está nos ensinando é: a santidade será abundante em você, querido irmão. Você e eu seremos livres completamente do pecado. Nós nos dedicaremos a Deus sem reservas. Tudo o que somos será dedicado ao Senhor. Veja que nós temos um problema com isso, e talvez você não perceba. O dia de hoje, quantas práticas da sua vida você fez em relação a si mesmo, em relação ao seu deleite, mas que o Senhor não estava no centro? Hoje é muito comum, nesse dia que é chamado Dia do Senhor, que aponta para esse dia aqui, crentes irem almoçar fora, mas eles esquecem que o quarto mandamento diz que nós não trabalharemos e também nem os nossos servos. E aí a gente vai comer fora e faz pessoas trabalhar, mas está errado. Mas por que você faz isso? Porque você está dedicando isso a você, não é para Deus. Por que muitos crentes vão no shopping no dia de domingo? Divertir-se. Por quê? Porque eles ainda não têm pleno gozo em Deus. Se eles o tivessem, eles teriam pleno gozo de refugiar-se na sua casa, de cultuá-lo em casa e depois cultuar na igreja. Então veja que é um problema corriqueiro nos nossos corações. E assim eu poderia citar do futebol, da Fórmula 1, do Faustão e por aí vai. Ou seja, nós temos um problema hoje de viver para Deus de verdade. Deus aqui então está descrevendo de maneira simbólica que tudo naquele dia, o que somos, será dedicado a Ele, sem reservas, reservas que fazemos hoje nas áreas da nossa vida. Não haverá área da vida que terá reservas, como se dissesse: aqui, Senhor, o Senhor não reina. Naquele dia o Senhor reinará plenamente nos nossos corações. Outra realidade simbólica aqui descrita é que, por fim, a guerra entre os seres humanos e Deus acabará, seres humanos salvos, obviamente. Outra realidade é esta, porque os cavalos geralmente eram usados aqui pelos ímpios numa guerra contra Deus e o seu povo. Mas aqui nós temos uma grande inversão, ou seja, essa guerra que havia entre nós e Deus, que foi sim cessada pela salvação em Cristo, mas que ainda nós nutrimos dentro de nós. Afinal, Paulo diz que a carne milita contra o Espírito. Nossa carne somos nós, meu irmão, e o Espírito é Deus. Então hoje, infelizmente, ainda que você não esteja em plena guerra contra Deus, você ainda guerreia contra Deus, contra os seus pecados. Isso é uma realidade terrível. Por isso Paulo gritava: Senhor, quem vai me livrar desse corpo, dessa morte? Eu quero fazer o bem, mas eu não faço bem. Ou seja, a nossa carnezinha aí está levantando, está arvorando guerra contra Deus, e nós usamos subterfúgios para escamotear isso, como se dissesse: isso não acontece em nós, mas acontece. Nesse dia, Deus vai inverter isso de maneira que
nós não mais teremos essa luta de carne contra o espírito. Ela vai acabar nesse dia. Nós seremos plenamente livres da nossa carne, do corpo do pecado, nesse dia. Graças a Deus, irmãos. É para nós um desespero santo saber o quão difícil e o quão custoso e o quão nos entristecemos em ver a nossa carne ali, em rebeldia contra Deus, em guerra contra Deus. Um Deus que é o nosso Salvador, um Deus que nos deu o Filho para nos livrar do império das trevas. Queridos irmãos, assim como Israel quis voltar para o Egito diversas vezes, quantas vezes nossa carnezinha com o nosso pecado está dizendo: quero voltar ao Egito? Não, nesse dia isso vai acabar. E veja que isso vai acabar para que o culto seja também santificado. Em segundo lugar, ele diz: as panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar. O profeta aqui está se referindo aos vasilhames do templo. Ele está falando de umas vasilhas que coletavam os sangues dos sacrifícios, que posteriormente eram ali aspergidos, tanto no Santo dos Santos, quanto nos chifres do altar. Ou seja, havia um certo tipo de vasilhame no templo, chamado aqui de bacias, que coletava o sangue expiatório, o sangue dos sacrifícios de perdão, e eles eram lançados tanto lá no Santo dos Santos, quanto no altar de sacrifício, para mostrar que Deus estava sendo apaziguado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, aqueles instrumentos que apontavam para o sacrifício vivo, eficaz, expiatório, salvífico de Jesus, aqueles instrumentos eram santos, eles não podiam serem usados para mais nada. Eles eram dedicados completamente a recolher o sangue, e ali seriam usados para borrifar o sangue. Eles eram santos. No entanto, havia também no templo o que nós chamamos aqui de panelas ou caldeirões, como seria bem traduzido também, que eram usados no culto, mas não eram santos. Por quê? No tempo do profeta e anterior ao tempo do profeta, na antiga lei cultica, haviam certos sacrifícios que nós podíamos comer daqueles sacrifícios que levávamos ao templo. Eram os sacrifícios pacíficos. Eles estão, por exemplo, listados em Levíticos 7, 15 a 17, que diz assim: mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o seu sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado. Naquela época havia esse sacrifício pacífico ou oferta de ações de graças, que as pessoas levavam o sacrifício até o altar e eles dedicavam certas partes ao Senhor, mas certas partes eles podiam ser comidas dentro do templo. E essas partes elas não eram comidas cruas, elas eram cozidas, e o cozimento delas se dava em panelas que eram separadas para isso e que lá estavam no templo. Só que aqueles vasilhames não eram sagrados. Por quê? Eles não faziam parte do sacrifício expiatório, do sacrifício de perdão de pecados. Então o que o profeta está mostrando? Nós temos vasilhames santos e vasilhames, entre aspas, que não são santos. Mas nesse dia, todos os dois vão ter a mesma santidade. O que ele quer ensinar com isso? Que a santidade de Deus seria expansiva para todo o culto que prestássemos a Ele na volta de Cristo. O profeta está usando linguagem simbólica do Antigo Testamento para mostrar o quê? Nós não vamos adorar a Cristo como no templo do Antigo Testamento, não é isso. Nós não vamos adorar o Senhor segundo os ritos da antiga lei cerimonial que caiu com Jesus. Não, o profeta está usando essa lição ou essa linguagem para nos dar uma grande lição. A santidade na vida, ela vai começar a se expandir, ela vai, romper barreiras, ir adiante, mostrando que, infelizmente hoje, a santidade na nossa vida, ela enfrenta barreiras, de tal maneira, queridos irmãos, que o culto que prestamos hoje, se não fosse por Jesus Cristo,
ele, maculado pelo nosso pecado, seria abominável a Deus. Mesmo que você seja salvo, Isaías disse em Isaías 64:6: as nossas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Elas são sujas, elas são maculadas, elas são nojentas para Deus. Elas só são aceitas por causa da santidade de Cristo. Mas naquele dia, no dia da volta de Cristo, a transformação feita em nós seria tal que nós cultuaremos a Deus de maneira perfeita. Ou seja, o culto não será mais maculado com o nosso pecado. O culto na igreja hoje é maculado, mas o culto da igreja gloriosa é um culto perfeito. A igreja inteira será dedicada a Deus. Ela será perfeita em todas as áreas. Todas as partes da vida do crente serão santas, serão dedicadas a Deus, serão separadas para a glória de Deus. Hoje, irmãos, nós enfrentamos o problema do mundanismo. Em muitas áreas da nossa vida nós somos mundanos. Por exemplo, quantos crentes não dedicam o seu dízimo ao Senhor? Isso é mundanismo. Significa que eles amam mais o dinheiro do que eles amam as ordenanças de Deus. Quantos crentes hoje desobedecem a Deus e casam-se com ímpios e depois vêm chorar que está sofrendo no casamento? Isso chama-se mundanismo, porque aquela área da vida dele ainda não foi santificada, de maneira que ele ouve a Bíblia e fala assim: não, a Bíblia diz que eu não posso casar com ímpio, então eu vou casar com aqueles que a Bíblia diz que eu posso. Percebe? Quantas pessoas gastam milhares e milhares de reais em viagens, em casas chiques, carros chiques, mas não ajudam um missionário sequer, não ajudam a sustentar um irmão que está passando fome. O que significa isso? Mundanismo. O dinheiro dos santos, como disse Paulo, nós deveríamos trabalhar para não só para o nosso sustento, mas também do nosso irmão. Ou seja, isso é mundanismo. E para citar o dia de hoje, né? Quando nós não o consagramos a Deus, isso é o que? Mundanismo. Ou seja, o crente hoje, ele ainda é tomado de um quê de mundanismo. Ainda que nós crentes, nós não sejamos mundanos como os ímpios o são, e graças a Deus por isso, e Cristo está nos livrando desse mal aos poucos, mas nesse dia, todo o traço de mundanismo das nossas vidas vai ser tirado de uma vez por todas. A imperfeição dos crentes será eliminada, a vida será perfeitamente santa, dedicada a Deus, uma vida na cidade gloriosa da Nova Jerusalém, de adoração a Deus, de atos de adoração a Deus. Ou seja, queridos irmãos, nossa vida no céu vai ser culto perfeito. E é interessante que, como eu já disse, muitas pessoas se enganam em relação ao céu. Elas acham que o céu é uma realidade idílica, de descanso, como se fosse, sabe, aquelas pessoas que ficam deitadas o dia inteiro e nada fizessem. Pelo contrário, queridos irmãos, o céu é uma volta ao Éden. O Éden era um lugar de trabalho. Deus criou o homem para cultivar e guardar o jardim, e a mulher para ser a sua auxiliadora idônea. O céu é uma volta ao Éden, em que toda a vida de Adão e Eva era culto. Havia o momento da viração do dia, em que eles se encontravam com o Senhor e cultuavam o Senhor. Mas no dia a dia, o que eles faziam? Cultivavam, guardavam o jardim, e este lhe era o culto perfeito. Por isso, quando nós vemos o Apocalipse descrevendo a volta de Cristo, em suma maioria, para não dizer todos os textos, nós temos uma descrição da cena cultica que será o céu. Nós já lemos alguns textos na nossa liturgia, mas eu gostaria de ler Apocalipse 4, 10 a 11, que diz assim: os 24 anciãos, que são uma representação simbólica da igreja, ou seja, a igreja do Antigo Testamento e Novo Testamento, profetas e apóstolos, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. Lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ou seja, João descreve as cenas do Apocalipse em que a igreja está glorificada para sempre como cenas de culto, um culto na vida, um culto solene, mas sempre será culto a Deus, numa adoração perfeita. Significa que nós teremos culto público ao Senhor.
mas também teremos o culto na vida em que nós vamos viver e cumprir a ordem do santo apóstolo: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje isso é imperfeito, naquele dia tudo será para a glória de Deus, será naturalmente no nosso coração. E para fechar, verso 21, veja como ele vai expandir: sim, todas as panelas de Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Os que oferecem sacrifício virão e lançarão mão delas, cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá cananeu na casa do Senhor. Veja que agora o profeta vai expandir ainda mais. Ele sai do templo e agora ele vai para a vida privada. Ou seja, as panelas do templo, que não eram santas, seriam santas. As panelas de casa, que muito menos eram santas, agora serão santificadas ao Senhor. Ou seja, essas panelas que ele está citando aqui eram panelas que eram usadas nas festas de comunhão. Eram panelas que também eram usadas no templo para cozinhar os sacrifícios. Sabe, meus irmãos, às vezes quando a gente olha para o culto no Antigo Testamento, parece que era uma coisa muito chata, muito maçante, porque nós vemos o povo de Israel reclamando do culto constantemente. A gente vê, por exemplo, em Isaías, eles dizendo: é preceito sobre preceito, é regra sobre regra. Lá em Malaquias, eles diziam que eles não tinham mais qualquer prazer no culto, eles não aguentavam o culto. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, olhando, por exemplo, pelos textos proféticos, a gente acha que o culto era uma coisa chata, mas não era. O culto, meus irmãos, era um verdadeiro banquete espiritual e muitas vezes era um banquete físico. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, nós temos no capítulo 14 a festa de entrega dos dízimos, em que o povo de Deus poderia levar os seus dízimos de 3 em 3 anos, porque nem sempre eles podiam peregrinar, e eles comiam os seus dízimos no templo, ou seja, eles comiam o sacrifício e eles também bebiam no templo em prol do sacrifício, de assim glorificando a Deus. Então era um momento festivo. Por exemplo, nós tínhamos também um ano inteiro de festa em Israel. Você imaginou você tirar um ano inteiro de férias? Havia um ano em Israel chamado Ano do Jubileu, que apontava para a salvação completa em Cristo Jesus, que deveria ocorrer a cada 50 anos, 49, no 50º, era um ano inteiro de festa, e eles nunca fizeram. Por quê? Porque eles tinham pejo de Deus, mas Deus é um Deus que apresenta que o seu culto é festa. Afinal, Jesus descreveu a salvação de pessoas como tendo festa no céu. Ele não falou que tinha outra coisa, ele falou festa nos céus. E veja aqui então que o profeta, ele está se referindo a essas santas festas ordenadas por Deus, que eram para o gozo do povo de Deus e que eles não praticavam, em que eles pegavam, meus irmãos, as panelas das suas casas, levavam ao templo e lá comiam no templo perante Deus, perante o culto, em santa alegria perante o Senhor. E isso acontecia naqueles momentos de festas, porque aquelas panelas do templo eram insuficientes. Então veja, eles sobrepujavam as panelas do templo, mostrando que haveria um culto em maior profusão, ou seja, uma festa maior do que no dia a dia. E aqui quando o profeta diz então que aquelas panelas, elas também seriam santas, ele está permeando a vida comum do povo de Deus com santidade, ou seja, a vida comum, ela vai atingir o mais alto grau de santidade, como se fosse culto público ao Senhor. Isso significa o quê? Não haverá momentos comuns na vida, tudo será solene e glorioso para Deus. Essa vida que deveria ser assim hoje, e não é por causa do pecado, será naquele dia. Livre de todo o pecado, toda vida será gloriosa, toda vida será prazerosa para Deus. Servir a Deus, irmãos, trará um deleite, delícias perpétuas no coração dos santos, e junto com os santos, como nunca houve antes. Preste atenção. Quantas vezes você vai ler sua Bíblia dentro da sua casa e seus pensamentos vagueiam? Você vai orar e você começa a pensar em outras coisas.
Você tem que fazer o culto doméstico na sua casa, né? E eu, que por exemplo tenho menino pequeno, vai fazer o culto doméstico, meu amigo, você sabe que você vai passar um certo nervosismo, né? Fica quieto, menino. Ouve a palavra, menino. Lê a palavra, menino. Ora, menino. E você sabe. Ou seja, tudo aquilo mostra o quê? A imperfeição da vida hoje. E que muitas vezes, algo que deveria ser alegre, feliz, algo que deveria ter os nossos corações borbulhando de glória, da felicidade de servir a Deus, nós temos ali um misto de sentimentos. Quando que isso vai acabar? Por isso muitas vezes as pessoas vão no culto, começam a ouvir o pastor e falam assim: esse cara não vai parar não? Alguém taca um tomate nele para a gente ir embora para casa? Por causa desse pecado. E veja, se no culto é assim, imagina na vida cotidiana. Isso é tal, meus irmãos, que, veja, a vida que deveria ser dedicada a Deus e deveria trazer prazer em servir a Deus, se tornou para a gente muitas vezes um enfado. Afinal, né? Todo mundo recebe na sexta-feira, sextou, e todo mundo recebe na segunda-feira, pior dia do mundo. Não é isso? O povo não faz isso? Por quê? O trabalho, que é algo que deveria dar prazer em glorificar a Deus, não é assim. A vida familiar, que deveria ser prazerosa, quantas vezes você entra em casa e fala assim: não, rapaz, eu tenho que entrar em casa, eu tenho que ver meu marido, eu tenho que ver minha mulher, eu tenho que lidar com os meus filhos, eu tenho que disciplinar meus filhos, eu tenho que fazer supermercado. Ou seja, a vida, ela por causa do pecado foi se tornando algo que rouba o prazer de servir a Deus. Não por causa da vida em si, mas por causa do nosso coraçãozinho pecaminoso. Mas nesse dia o profeta está dizendo: não, até, irmãos, as panelinhas das nossas casas serão santas. Ou seja, é uma santidade e uma felicidade, um gozo de servir a Deus em tudo o que fazemos quando Jesus voltar e fizermos perfeitos. Por isso, o pastor comentarista, também escritor do livro que nós estamos estudando com os homens aí, Richard Phillips, ele diz o seguinte: o quadro do profeta é santidade total, completa, na esfera da vida pública, retratada pelos sinetes dos cavalos, na vida religiosa, mostrada pelas panelas do templo, e finalmente na vida doméstica e particular, que será completamente santificada. Ou seja, toda a vida vai ser santa, na esfera pública quanto na esfera particular. Veja, nossa vida é completamente santa na esfera pública. Quantos crentes, né, são os piores trabalhadores de empresas? São os que mais dão trabalho para a gente nas empresas. Já reparou isso? Quantos crentes são maus pagadores, né? Faz lá o carnezinho da Casas Bahia e está devendo 1 milhão de prestações lá, que compram as coisas da mão dos outros e não paga. Ou seja, a nossa vida na esfera pública ainda não é perfeitamente santa. Tem dia que a gente está ali mocegando no trabalho, tem dia que a gente está descumprindo as leis de trânsito, e por aí vai. Ou seja, a vida na esfera pública ainda não é perfeita. Nesse dia será perfeita. E a vida na esfera particular? Vai ser santa também. Meus irmãos, a gente sabe por Jesus que na ressurreição não haverá casamento. Ou seja, nós não seremos mais marido e mulher daqueles nossos cônjuges hoje. Isso era o erro dos saduceus, que tentaram colocar Jesus em complicação. Ele diz: não, diante do Senhor nós seremos como os anjos nos céus, não teremos mais casamento, mas nós teremos vida doméstica. Ainda que nós não possamos aqui especular muito sobre isso, como a vida no céu é uma vida de volta ao Éden, ou seja, Deus não vai acabar com a nossa verdadeira vida e vocação, Ele vai restaurar. Ou seja, nós teremos vocações nos céus e teremos uma vida privada nos céus. Ainda que nós não podemos aqui expandir muito essa ideia, mas essa é a ideia bíblica. Por quê? É restauração, irmãos. Não é nova criação, é restauração. Então o homem será restaurado para o seu projeto inicial, que é ter vocações e dedicá-las a Deus. Ou seja, fazer cultura dedicada a Deus, agricultura dedicada a Deus, construção dedicada a Deus. E veja, se isso vai permear a esfera pública, isso vai permear também a esfera privada, dentro de casa. E aqui, meus queridos irmãos, é uma boa notícia,
Por quê? Dentro da nossa casa, nós somos o que somos. No trabalho, nós temos nossas máscaras. Nos momentos de lazer, nós temos nossa hipocrisia cristã com as máscaras lá. Mas dentro de casa, as máscaras caem, não é mesmo? Dentro de nossas casas, a pecaminosidade nossa aflora. Afinal, é por isso que você briga com a sua esposa. É por isso que você briga com seu marido. É por isso que nós somos dissimulados em casa. Nós fazemos chantagem emocional em casa. Por isso que nós mantemos segredos dos nossos pecados lá no nosso coraçãozinho, na nossa casa. Nossa casa é o lugar que nós mostramos quem de fato somos e a nossa falta de piedade. Isso é mal aos olhos de Deus. Ninguém sabe, mas Deus sabe dessas coisas. Por isso, o pastor dos nossos dias, Arthur Walton Pink, ele dizia: o lugar mais difícil de ser crente é em casa. E isso é a mais pura verdade. Mas aqui a promessa é: Jesus, nosso Salvador, Ele nos comprou para purificar na vida agora, mas sobretudo na vida futura. Sim, nossa vida em casa hoje já tem que ser uma vida santificada, uma vida segundo a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, isso só se consumará no novo céu e nova terra, quando Jesus limpar toda a impiedade, e não só no culto solene, não só na esfera pública, mas na esfera privada, nós seremos santos ao Senhor. A vida fora do culto vai ser santa. Não haverá mais pecados escondidos, não haverá mais máscaras. Sabe essa máscarazinha que você vem e senta aqui com pecados escondidos no seu coração, não os confessa, não deixa? Isso não vai acontecer mais. Vai estar lá santificado. Qualquer hipocrisia, sabe, qualquer pecado escondido dessa natureza vai ser eliminado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não haverá mais ocasiões difíceis de ser crente. Essa dificuldade será tirada. Toda vida dedicada a Deus. E aqui, meus irmãos, outra realidade inclusa aqui é uma realidade consoladora. Porque quando o profeta cita essas festas, que as bacias de casa eram levadas para dentro do templo, ele está citando momentos em que adorar a Deus era momentos de adorar com muita gente. E por isso, implicitamente, ele está nos ensinando o quê? Quando havia muitas panelas no culto, havia muita gente no culto. Quando as panelas de casa eram levadas para o culto, logo havia mais gente do que panela. Então as panelas de casa tinham que ir. O que não acontecia em dias comuns. Por isso esse dia aqui está descrevendo que a salvação será uma grande salvação. Será uma salvação de muitos, de milhares, de um número incontável de pessoas, assim como havia festas santas no Antigo Testamento e muitos iam adorar a Deus. Essa realidade, meus irmãos, é consoladora, porque quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, nós vemos uma igreja fraca, combalida, poucos fiéis, e aí nós pensamos: rapaz, serão poucos que serão salvos. E aqui eu vou tomar uma liberdade para citar meu pai. Amanhã eu vou encontrar com ele e vou falar isso com ele. Meu pai costumava dizer que vai subir um fusquinha. E ele não falou nem uma Kombi, né? Ele falou um fusquinha, que cabe pouca gente, né? Não vai não. Apocalipse, em diversos trechos, e eu vou ler 3 versículos aqui, diz que vai ser uma multidão que vai adorar a Cristo nesse dia. Diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestidura branca, santo ao Senhor, com palmas nas mãos. Palma aqui, gente, não é bater palma não, viu? Palma aqui era a folha de palma, que era usada na festa dos tabernáculos. Ou seja, sim, Cristo estará conosco para todo sempre. Isso está em Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma voz com grande e numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Apocalipse 19:1. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:6. Ou seja, a realidade é que
de fato, em cada geração, talvez sejam poucos os que são salvos, como nós vemos o remanescente fiel sendo salvo em Israel em todos os tempos, né? Por exemplo, aquela multidão que saiu do Egito, o autor de Hebreus diz que eles não entraram em Canaã e não entraram no céu porque faltou fé. Quem que entrou em Canaã? Josué e Calebe. Percebeu? Foram poucos salvos de verdade. Na época do profeta Elias, o tesbita, eram 7.000 diante de milhões. Na época do profeta Isaías, Deus chamou o povo dele, verdadeiro que o servia, de remanescente fiel, um toquinho diante de uma grande árvore. Ou seja, talvez em cada geração sim, sejam poucos, mas se somarmos todas as gerações, nos tempos que temos até agora, e até quando Cristo voltará, que nós não sabemos, serão muitos, uma quantidade que não se pode contar. Por isso o profeta vê panelas de casa sendo usadas, ou seja, serão muitos os salvos. Não são só 144 mil, são milhares e milhares. E por fim, haverá uma pureza total. No fim do verso diz: não haverá mais mercador na casa do Senhor. E essa é a nota triste do texto, por assim dizer. A palavra mercador aqui, meus irmãos, é literalmente no hebraico cananeu. E aqui ela pode ser traduzida por cananeu ou mercador. Eu creio que o profeta usou essa palavra de maneira ambígua. Sabe quando você usa uma palavra que ela pode ter duplo significado? Eu creio que o profeta usou a palavra de maneira ambígua para apontar duas realidades espirituais. E os comentaristas trabalham mais ou menos andando nessa margem. Em primeiro lugar, eles estavam ensinando aqui sobre que não haveria cananeu, fazendo referência aos antigos povos que Israel deveria entrar na terra Canaã, que representava o céu, e que deveriam ser extirpados, mortos, destruídos, e que Israel não fez. Israel entrou na terra de Canaã, os cananeus começaram a influenciar Israel, e Israel se tornou idólatra e começou a adorar falsos deuses. Ou seja, a primeira realidade que o profeta está mostrando é que havia no corpo do povo de Deus, ainda que não sendo do povo de Deus, um povo ímpio, espúrio, que habitava junto com o povo de Deus. E essa realidade é a primeira realidade espiritual a que ele fala, que nós entendemos que Deus, meus irmãos, ele vai limpar o seu povo de maneira definitiva somente na volta de Cristo, apontando que para hoje, dentro da igreja de Deus, há muitos cananeus, ou seja, muitas pessoas que não são verdadeiros crentes. Eles sentam-se nos bancos das igrejas, eles ouvem as pregações, mas eles são hipócritas. Eles nunca creram em Jesus e confiaram em Cristo com o seu coração plenamente disposto a amar a Jesus e a servir a Jesus. Jesus ensinou essa realidade na parábola do joio e do trigo, em que ele diz que o joio e o trigo cresceriam juntinhos. E aí os seus servos chegaram e disseram assim: vamos tirar o joio. E o Senhor falou assim: não, vocês podem correr o risco de tirar também o trigo. O que Jesus estava ensinando ali, meus irmãos, e Jesus foi muito sábio, como Deus encarnado que é, ao ensinar essa realidade, é que a hipocrisia de alguns é tamanha que eles parecem verdadeiros crentes, de maneira que nós nem conseguimos diferenciá-los. Veja, Jesus usa a palavra joio e trigo. Todo mundo aí que sabe um pouquinho desse estudo dessa parábola, diz que o joio e o trigo, eles não podem ser diferenciados, a não ser no dia da colheita. Ou seja, eles vão crescendo juntinho ali, e parece que é a mesma coisa. Por isso que ele falou, não tira antes, pode tirar trigo. E aí, essa realidade do profeta está ensinando o quê? Os hipócritas, os falsos crentes, aqueles que parecem servir a Deus no dia de hoje, eles serão eliminados naquele dia. Naquele dia, eles não permanecerão nos céus. Eles parecem pessoas ortodoxas, parecem viver vidas santas, parecem ser presbiterianos e presbiterianos, máscaras enganando pastores, maridos, filhos, pessoas, acreditando enganar até Deus. Mas naquele dia a limpeza final chegará,
o Senhor e os seus anjos limparão a sua igreja, e não haverá cananeu no meio do povo de Deus. Cananeu no coração. O problema está no coração. Por isso, Apocalipse diz o seguinte sobre novos céus e nova terra: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, e a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E não entrará nela, ou seja, nessa cidade, no céu, coisa alguma que a contamine, que cometa abominação e mentira. Só os estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então Zacarias está mostrando que nesse dia não haverá mais ímpio no povo de Deus. Nesse dia só aqueles que foram santificados por Deus durante essa vida, nesse processo de santificação, herdarão o céu. Só aqueles que viveram com fé em Cristo Jesus entrarão por Jesus na Canaã celeste. Por quê? Porque o céu não é lugar de pecado, o céu não é lugar de impureza, o céu é o lugar do Deus 3 vezes santo. E eu te pergunto, o que você vai fazer no lugar de um Deus 3 vezes santo, se você não vive em santidade hoje? Ser consumido pela sua santidade. Deus nos chama para ter vida santa hoje, para entrarmos no céu e vermos Cristo face a face. Se não somos santos hoje, tão pouco seremos naquele dia. E aí, queridos irmãos, parece que está ruim, vai piorar. A segunda realidade espiritual aqui é daquelas pessoas que usaram a fé para ganhar dinheiro, para se enriquecer. Como eu disse, a palavra cananeu também pode ser traduzida como mercador, um mercador do templo. O profeta aqui, meus irmãos, está usando uma realidade histórica que até mesmo Jesus viveu essa realidade. Você deve se lembrar que o povo de Deus deveria subir 3 anos para cultuar ao Senhor em Jerusalém. Nem todos viviam em Jerusalém, nem todos viviam perto de Jerusalém. Muitas pessoas em Israel tinham que andar dias e dias para chegar até Jerusalém e para poder cultuar a Deus. Só que veja, eles tinham que levar animais para serem sacrificados no templo. Só que viajar muitos dias com cordeirinho de 1 ano, tenro e certos animais, eles corriam o risco de ser roubados, ser mortos ou morrer no caminho. Afinal, tem que dar comida, tem que dar bebida para o animal, e caminhar com o animal para o templo é difícil. Então o que os judeus começaram a fazer? Eles começaram a vender animais no templo, para poder facilitar a vida do povo de Deus. Até aí parece legal, não é? Grande coisa, sim. Só que, como bons pecadores, o que eles começaram a fazer? O cordeirinho que valia, vamos supor, R$10 na casa do cara, lá no templo ele valeria 100, só porque ele estava ali no templo. Então eles começaram a cobrar preços exorbitantes, criando uma verdadeira cultura de exploração da fé e enriquecimento daqueles sacerdotes que vendiam os animais. Jesus se deparou com isso no Novo Testamento e teve até que expulsar esse tipo de gente do templo. Vou ler para você João 2, 13 a 17. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito o azorrague de cordas, expulsou todos do templo como ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Ou seja, Jesus mostrou através daquele ato que todos aqueles que são falsos obreiros ou falsos crentes que querem usar a religião para ficar ricos, nesse dia eles serão eliminados do templo santo do Senhor. Ou seja, falsos pastores que estão aí roubando dinheiro das pessoas, usando a religião para ficar rico, explorando pessoas para andarem de jatinho, terem carros chiques, mansões, viverem o luxo dessa vida, eles serão extirpados do povo de Deus. Crentes, entre aspas,
que viveram aí, querendo ficar ricos, querendo andar segundo os costumes deste mundo, achando que a vida é ter bênçãos materiais, nesse dia eles serão também tirados do povo de Deus. Afinal, Paulo disse o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Por quê? Nada temos trazido a este mundo e nada podemos levar dele. Tendo sustento que com nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências perniciosas e insensatas, coisas as quais os afogam os homens em ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessas cobiças se desviaram da fé, a si mesmos se atormentam ou atormentaram com muitas dores. O que Paulo está ensinando aqui é a mesma realidade, ou seja, há muitos daqueles que parecem ser salvos, mas vivem a vida para o dinheiro. Nesse dia, eles vão se afogar e ser destruídos para sempre. Não haverá pecados no céu. Graças a Deus por isso. Jesus, meus irmãos, voltará, e Ele limpará a sua eira, separará o joio do trigo, tirará todos os ímpios, falsos crentes do meio da igreja. Esse dia será o dia maravilhoso da salvação daqueles que creem em Jesus, daqueles que arrependem dos seus pecados, daqueles que vivem para Jesus aqui e agora. O dia da nossa salvação. Antes de vivermos esse texto, eu gostaria de falar um pouco mais desse Jesus. Afinal, qual é o tema da Bíblia? Jesus. Disse Atos 3, 23 e Atos 10, 43. Ora, dele todos os profetas dão testemunho. Ou seja, a Bíblia é o livro que fala de Jesus. E esse livro é o livro que a temática principal é Jesus. Então, como esse livro nos ensinou Jesus até aqui? Lá no capítulo 1, quando a gente vê um povo destruído, Jesus aparece no meio das murteiras, ensinando para a sua igreja: eu sou aquele que estou no meio da igreja, eu sou aquele que fica com a igreja, aquele que anda no meio de vocês. Lá no capítulo 2, Jesus, ele constrói, meus irmãos, um muro que protegeria o povo, mostrando que ele era o arquiteto da obra restauradora de Deus. Ou seja, os crentes, a igreja, o mundo está em restauração, e quem vai fazendo essa restauração é o nosso Senhor pelo seu poder. No capítulo 3, Jesus tira as roupas sujas do sumo sacerdote para servir a Deus. Nós aprendemos então que Jesus é aquele que nos limpa do pecado e nos aproxima para servir a Deus, coisa que seria impossível por nós mesmos. Jamais poderíamos perdoar o nosso pecado e servir a Deus, mas Jesus nos limpa e nos faz agora sacerdotes para servir a Deus. No capítulo 4, nós vemos ali 2 oliveiras e um tal de Zorobabel. As oliveiras apontando para a união de sacerdote e rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei, e de um tal de Zorobabel, que construiria o templo com o prumo na mão. E nós temos o nosso maravilhoso Jesus, que constrói a sua igreja com o prumo da palavra na sua mão. No capítulo 5, nós vimos Jesus, por meio do seu Espírito, levando o pecado para longe do povo, na asa de 2 mulheres que voavam e levavam o pecado para longe. E aí nós aprendemos que Jesus, pela sua cruz, é aquele que perdoa o pecado e leva o nosso pecado para longe de nós. Ele nos dá o verdadeiro perdão que tanto precisamos, porque a lei nos condenava, mas agora Cristo nos salvou da maldição da lei. Lá no capítulo 6, nós vemos a entronização do sacerdote. Sacerdotes jamais poderiam ser reis, mas nós vimos com isso que Jesus era o sumo sacerdote, que é rei, e que seria entronizado, e de fato ele foi. Quando elevado aos céus, passou a ser rei e sacerdote em favor dos seus crentes, reinando sobre a igreja e sobre o mundo, e lá intercedendo por nós, por todo sempre, para que fôssemos salvos. No capítulo 7 e 8,
Jesus é aquele que encerrava o jejum, ou seja, o povo estava vivendo em jejum, lamentando as misérias e as tristezas da vida, mas Jesus vinha com um santo noivo, tirando o jejum e trazendo alegria. Ele cumpre isso na vida dos apóstolos. Por que os teus apóstolos não jejuam? Podem jejuá-los na presença do noivo? E hoje Jesus é o nosso noivo, que tanto aguardamos, e nos dá alegria aqui, e nos dará no final. No capítulo 10, ele é a pedra angular, e assim o Evangelho descreve, como a pedra sobre a qual a igreja é edificada, sustentada e permanece. No capítulo 11, ele é o bom pastor rejeitado, e assim vemos na sua crucificação, em que ele é rejeitado pelo seu povo, ele é rejeitado pelo mundo, e ele é morto como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No capítulo 12, ele é visto como alguém traspassado, e nós vimos que ele foi traspassado pelo perdão dos nossos pecados, que todos nós pecadores eleitos e agora recebidos no corpo do seio da igreja, somos aqueles que traspassaram a Cristo, e nós o veremos na volta, e não só nós, o mundo inteiro o verá como traspassado de Deus, aquele que traz o perdão. O capítulo 13, ele é a fonte perdoadora para todo sempre, a fonte que jorra o perdão de pecados é Jesus. Não há perdão de pecados fora de Jesus, e o perdão de Cristo é tão grande, que ele não é uma bacinha do sacerdote para se lavar, ele é um rio eterno, caudaloso, tamanho, que, meus irmãos, há perdão de todos os nossos pecados. Não há pecado tão grande das nossas vidas que Jesus não o perdoe. E hoje nós vimos Jesus como aquele que voltará, trará o dia eterno e limpará a sua igreja para todo sempre. Este é o livro de Zacarias, do começo ao fim, Jesus. Como deve ser a vida do crente? Como viver esse último capítulo então? Primeira aplicação, Zacarias está nos dizendo: o céu é completamente santo. Todo o propósito e plano redentor de Deus, desde toda a eternidade, tem como ponto final um povo perfeitamente santo, em uma morada eterna com Deus, uma morada perfeitamente santa. É isso que o reinado de Cristo alcança: santidade, produzindo louvor a Deus, bênção para o seu povo. Este é o grande encorajamento para nós, povo de Deus, mas também um grande desafio. O grande desafio é que nós devemos viver de maneira santa. Segunda aplicação, Zacarias termina a sua história, por causa do sangue de Cristo e de seu reinado, com a inscrição: santidade ao Senhor em todas as áreas da vida. Um dia, meus irmãos, essa vitória acontecerá plenamente na nossa vida. Por mais fracos, derrotados, com joelhos trôpegos e saltitantes que vamos perambulando até a Canaã celeste, naquele dia o pecado será derrotado para sempre. Paulo nos anima dizendo: aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar essa boa obra. Ou seja, ao olhar para a sua vida, irmãos, não desanime. Você ainda vai ver pecados, sim, mas você, meus irmãos, vai ser glorificado se crer verdadeiramente em Jesus e ficar firme na fé salvífica. Terceira aplicação, a nossa santificação não é uma possibilidade, é uma certeza. Por isso, Martin Lloyd-Jones disse: não somos escolhidos com a possibilidade de sermos santos, mas para a realização da santidade. Deus nos escolheu para a santidade. A santidade é o que Deus quer e planejou para nós. Por isso ela não é possibilidade, ela é certeza. Deus a completará. Deus tornará santo porque Ele escolheu para a santidade. E por isso nós temos uma notícia maravilhosa: um futuro santo nos aguarda, um futuro sem pecados, um futuro sem tristezas pela dor da carne que milita hoje contra o Senhor. Quarta aplicação: por isso a santificação na nossa vida, ela é progressiva.
Significa que ela é um processo que vai durar até aquele diazinho que você der o último suspiro e suspirar e acabou. Mas João diz: nós veremos Jesus como Ele é. Por isso, todo aquele que é puro, purifique-se nessa verdade. Nós temos que ter santa confiança, irmãos, em trabalhar na nossa santidade. Ter santa confiança que Deus a fará perfeita, que na eternidade nós seremos inseparáveis da santidade. Por isso hoje, busque-a em todos os momentos da sua vida, porque Jonathan Edwards disse: o início das coisas futuras está nesse mundo. A semente precisa ser semeada aqui, o fundamento deve ser lançado nesse mundo. Se não começar aqui, nunca vai começar. A luz precisa brilhar no mundo, do contrário, o sol nunca surgirá no próximo mundo. Portanto, todos aqueles que esperam o céu devem buscar uma vida celestial na terra. Quinta aplicação. Nós vamos entender então que há uma necessidade premente de santidade. Jesus disse que os limpos de coração verão a Deus. O autor de Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Essas afirmações são claras, elas são diretas, não tem margem de interpretação para falar que é outra coisa. E ambas estão dizendo: se você não for santo aqui, você não vai ser salvo no final. Por isso, é minha e sua responsabilidade fazer uso dos meios de graça pelos quais Deus nos santifica. Às vezes a pessoa diz assim: eu sou santo, pastor, eu sou maduro, pastor. E aí você pergunta: irmão, quanto tempo você lê Bíblia no seu dia? Quanto tempo você ora no seu dia? Ah, pastor, sabe como é que é, né? Uns 20 minutos, meu dia é muito corrido. Que santidade é essa, cara pálida? Não tem santidade sem leitura da Bíblia, meditação e oração. Sem meio de graça não tem santidade. As pessoas estão se enganando em relação à santificação, achando que estão se santificando sem de fato estarem. Meus irmãos, processo de santificação exige leitura diária da palavra, meditação e aplicação da palavra e vida de oração. Não vai achar que você vai entrar no céu sem ler Bíblia e sem orar, não. Isso é coisa de católico. O céu é para quem vive o céu aqui, comunhão com Deus aqui. E às vezes as pessoas, sabe, desigrejado: olha, se não cultua aqui, como é que vai cultuar no céu? Impossível. Não se engane, meu irmão. Sexta aplicação: o Deus Santíssimo reina ali, dando luz para a cidade santa. Portanto, se você acha difícil vir à igreja e permanecer no culto, ouvir sobre Deus e cultuá-lo, como é que você acha que vai ser o céu? O céu não vai ser lugar para você, a não ser que a semente da santidade seja cultivada e cresça agora, ela não vai existir depois. Por isso, meus irmãos, Robert Trail disse: ó senhores, não enganem sua alma. Santidade é necessária. Não é necessário que você seja rico ou famoso, mas é absolutamente necessário que você seja santo. Não é necessário que você desfrute de saúde, não é necessário que você desfrute de forças, não é necessário que você desfrute de amizades, mas é absolutamente necessário que você seja santo. Alguém pode ver o Senhor sem prosperidade terrena, mas ninguém o verá sem santidade. Sétima e última aplicação: como nos tornamos santos? Em primeiro lugar, nós temos que nascer de novo. Nós temos que crer em Jesus, ter nossa mente renovada pelo Espírito Santo, ter nossa vida guiada por meio da palavra
sendo usada pelo Espírito Santo, arrepender dos nossos pecados todos os dias. É disso que se trata o fim de Zacarias, um grande incentivo à vida de santidade, a nos submeter a Cristo aqui, olhando para o futuro em que nós vamos submeter de maneira plena. Se a esse grupo você pertence, você pode olhar para essa cena final amando a Cristo e desejando essa pura santidade. Você pode clamar: Senhor, escreva no meu coração em toda a minha vida, santo ao Senhor, me faça santo como teu filho. E você pode ter certeza que Deus vai fazer isso. Ele vai te dar a santidade que é necessária para entrar no céu. Mas se você não pertence a esse grupo, você será como aqueles que ficarão de fora, como os impuros, os idólatras, os assassinos, os abomináveis, aqueles que vivem no pecado. Quem é você no corpo de Cristo? Vamos nos colocar de pé e orar, pedindo a Deus que nos santifique, que nos dê graça salvífica. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus Santo e amado, te agradeço, ó Deus, por mais um livro completado aqui na sua exposição. E eu agradeço por quanto esse livro marcou a minha vida, Senhor. Certamente, depois de expor esse livro, minha vida jamais será a mesma. E eu espero que também a vida dos meus irmãos e dessa igreja não seja. Que tenhamos, ó Deus, plena consciência do nosso pecado e o quão indignos nós somos, de quão sujos nós éramos e o quanto de sujeira ainda há em nós. Mas que esse livro, pela ação do Teu Espírito, nos leve, ó Deus, para o único que pode perdoar os nossos pecados, nos dar vestes limpas para servi-lo aqui e naquele dia. O único Cordeiro Santo do Senhor, que alveja as vestes sujas de pecado, fazendo-as, ó Deus, alvas como a neve, como Ele próprio é. Que corramos, ó Deus, para Cristo, não somente para perdão, mas também para santificação no dia a dia. Que, Senhor, o Teu Filho amado seja prazeroso para nós. Que os momentos de estar com Jesus sejam os momentos mais felizes da nossa vida. Que ó Deus, o desejo de santidade seja o desejo mais elevado, Deus, dos nossos corações. Senhor dos altos céus, faça isso na vida de cada um de nós, Senhor. Faça com que vivamos o verdadeiro evangelho em santificação, porque se não for assim, jamais o veremos. E Deus, produza saúde espiritual na vida de cada um de nós. Senhor Deus, na nossa igreja há muitos enfermos espirituais, e na igreja do Senhor espalhada na terra há muitos enfermos espirituais. E na verdade, Deus, o diagnóstico da Tua igreja no mundo é como aquele diagnóstico dos médicos respirando por aparelhos. Nós sabemos que ela jamais vai morrer, mas pedimos, ó Deus, que na nossa geração o Senhor faça um novo movimento de reforma e avivamento no seio da Tua igreja. Ah, Senhor, eu, na minha insignificância, Deus, não gostaria que nossa geração fosse marcada por aqueles que viveram uma vida religiosa com tanta lassidão, como aqueles, ó Deus, que os instrumentos da sua vida privada e particular e cultica foram, ó Deus, tão manchados pelo pecado. Pelo contrário, gostaria, ó Deus, que o Senhor nos visitasse como visitou algumas igrejas em alguns momentos do passado, em que havia, Deus, tamanho prazer em servi-lo, que os irmãos saíam de uma igreja e corriam para outra, para ouvir o sermão, porque queriam ouvir a Tua palavra e deleitar-se em Jesus. Ó Deus, esse é meu desejo para a nossa geração, mas Tu sabes o que fazer, Tu sabes o que é melhor, Tu decretas todas as coisas. O importante é que a Tua igreja seja santificada para aquele belo dia, e dai-nos a graça de estarmos ante Jesus, não como joio,
mas como trigo separado para a sua glória. Derrame a tua graça sobre nós e faça isso, eu que te imploro, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que voltará ao Senhor da igreja, e o amor do bendito Pai, o decretador da história, e a comunhão do Espírito, Deus em nós e aquele que nos limpará para sempre, estejam com os amados eleitos do Senhor hoje para sempre. Amém. Deixe assentar, queridos irmãos.